falo assim, eu também gosto de uma novinha, daí eu gosto. Não, a questão sabe o que é que pra mim só parece novinha mesmo. Cara, tipo 17, 18, 20 anos. Na festa, a gente brincando, ele vai, começa, sabe, gestos. Vamos colocar uma roupa? Você está no quarto com duas mulheres, eu quero você vestido. Ninguém é obrigado a te ver um velho, nojento, fedido de cueca. Tampou a roupa. Agora! Agora! Ele é nojento, ele é um pedófilo. Você tá vacilando. Qualquer Laércio fogo no paredão, entendeu? É uma coisa que a gente faz, um estranho, esquisito. Você vai pra esse paredão, tomara que vai comigo, você vai ver o tanto que você é nojento. Nojento! Vem pra cá, Laércio. Laércio foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável.